Você passa a acompanhar Debate 95. O programa que traz para perto de você os assuntos que tocam a vida, a fé e o coração do cristão nos dias atuais. A apresentação: Fernando Leandro. Debate 95 é um espaço para refletir, debater e crescer na verdade que liberta. Debate 95, porque ser cristão é pensar com clareza, viver com propósito e esperar com fé. Aperte o play e entre neste debate conosco. Bom dia, gente, bom dia. Estamos chegando aqui com mais um Debate 95 nas ondas da 95.1 FM. Agora 11 horas mais 10 minutos, 11:10 nessa manhã de sexta-feira. E hoje, sexta, é dia de debate. Os convidados já estão aqui. Eu quero a sua participação conosco no 489-9137-7909. Nosso Debate 95 até ao meio-dia. Mandar um abraço pra você que está ligadinho com a gente, 95.1, na sua casa, no seu trabalho, no rádio aí do carro. Gente, você também que está conosco através do www.maisalegriafm.com.br, também através do nosso app aqui da Rádio Mais Alegria. Bom estar com você nos 22 municípios da Grande Florianópolis e também para toda a internet. Muito bom! Nosso Debate 95, oferecimento de Editora Mais Fé Publicações, inspirando vidas, transformando gerações. Faculdade Mais de Cristo, acesse agora mesmo faculdademaisdecristo.com.br e comece a sua jornada de ensino. Mais Viagens, a Mais Viagens aqui conosco na viagem de hoje aqui do nosso programa, né? Você pode acessar aí a equipe especializada através do maisviagensbr.com.br e também de agência de publicidade Prospere, agência especializada em podcasts e criadora do projeto Você Pode, é na agência Prospere. Vamos lá, estamos aqui já com os nossos convidados desta manhã, as nossas convidadas. Daqui a pouquinho já falo sobre o nosso tema de hoje, né? Mas eu quero fazer a apresentação primeiro aqui dos convidados de hoje. Eu estou recebendo ela, que é cosmetóloga esteta, tricologista, cofundadora do Instituto Ozonioterapia Capilar, sócia da Clínica Interativa Belevi, professora universitária em pós-graduação e cursos livres. Eu estou falando dela, Viviane Ribeiro. Muito bom dia, Viviane. Bom dia, que honra estar aqui, né? Junto contigo, junto com essas amadas aqui que você ainda vai apresentá-las, né? E com esse tema tão relevante que hoje nós estamos ali vivendo e acontecendo, né? Então, para mim, é uma honra estar aqui junto contigo, né? Por esse convite. E quero já iniciar dizendo que nem toda mulher está brigando com o tempo. Algumas estão inclusive, né? Fazendo as pazes com ele. Eita, quero ver. Gente, estou recebendo aqui também ela, que é pastora, formada em letras, português, tem formação em teologia, ministra para casais, para mulheres. Pastora Josi Nascimento, muito bom dia. Bom dia, alegria toda minha, mais alegria de estar aqui presente hoje. Quero agradecer pelo convite. Como diz a minha amiga aqui do lado, a Vivi, é um prazer estar aqui, né, com essas meninas para falar desse tema tão importante que influencia muitas mulheres hoje em dia. Muito bom. Também estou recebendo ela, que é psicóloga, modelo, influenciadora digital, Michele Teca. Muito bom dia, Michele. Bom dia a todos os ouvintes, as minhas amigas. Tô bem feliz, bem nervosa com esse tema, mas uma honra, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Estamos aí. Vamos lá, gente, começando então esse nosso primeiro momento. Antes da gente entrar aí já no nosso debate, quero pedir para a pastora Josi estar fazendo uma oração rápida para esse momento da nossa abertura aqui do Debate 95. Amém. Tudo nós começamos com Deus, né? Colocando Ele em tudo, porque Ele vai à frente de tudo. E nessa manhã não é diferente. Senhor, nós queremos colocar, Pai, tudo que vai ser falado aqui
por essas mulheres que foram escolhidas por Ti para falar desse tema para outras mulheres, que outras mulheres sejam atingidas com bênção, com vitória, com discernimento, Pai, sobre isso, que elas sejam abençoadas, que vidas sejam alcançadas, que hoje, que vai ser feito aqui, seja para a Tua honra e para a Tua glória, e uma semana abençoada para todas nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente, é o nosso tema de hoje. Procedimentos estéticos. Vaidade assoberbada, falta de aceitação ou cuidado com o corpo. Sua participação comigo no 48991377909, e eu quero ouvir aqui as primeiras opiniões das nossas convidadas de hoje. Eu vou fazer a mesma sequência, pode ser, né, de apresentação, ok? Vamos lá, vamos começar aqui. Vamos falar, Vivi, qual que é as primeiras impressões, tá, sobre esse tema? Procedimentos estéticos, vaidade assoberbada, falta de aceitação ou cuidado com o corpo? Perfeito, Fernando. Então, eu já trabalho, né, nessa área há mais de 20 anos e eu tenho acompanhado essa evolução, né, nesse meio estético, digamos assim, né, de saúde, bem-estar. E eu costumo dizer que existe uma linha muito tênue em relação ao cuidado com o corpo, para a gente não cair num exagero. E hoje, imagina, eu trabalho já há quase 3 décadas, né, junto, né, com a estética, e o meu slogan sempre foi estética preventiva e terapêutica. Eu lembro que lá no começo, né, há quase 30 anos atrás, as pessoas me perguntavam: Vivi, o que é estética preventiva e terapêutica? Eu já acreditava que um corpo bonito é um corpo saudável já naquela época. Então, a gente entender essa comunicação que o nosso corpo, porque o corpo fala. Sim. Ele vai falar de alguma forma, e muitas vezes não tá bom dentro e a gente quer mudar fora, e não tem como a gente sair dessa tríade que corpo, alma e espírito tem que estar tudo meio, né, alinhado e trabalhando junto. E quando a gente trabalha com prevenção, quando a gente trabalha aí realmente visando a saúde, consequentemente a nossa pele vai estar melhor, nosso cabelo vai estar melhor, nosso corpo vai estar melhor. Então eu sempre tive essa preocupação com as minhas clientes, né, de trabalhar realmente o organismo como um todo. Muitas vezes chegava, né, a cliente chegava lá com uma queixa, né, estética, digamos assim, e a gente sempre faz um trabalho conjunto para entender realmente o que ela quer, né, comunicar. Porque a pele, gente, e cabelo, eles falam, eu hoje trabalho muito forte com a parte capilar, e o cabelo, ele é fofoqueiro, gente, ele é um marcador de saúde, e ele vai denunciar que alguma coisa não tá legal. Tanto que na época da pandemia ali, o que a gente mais se ouviu dizer como uma sequela do Covid foi a queda de cabelo. Eu tive clientes ali que perderam quase 70% do cabelo no período do Covid. Então, a gente vê que o corpo, ele fala. Se ele não tá bem internamente, ele vai exteriorizar isso e vai ser numa área que pega para nós mulheres, né? E com os homens também, que hoje os homens também estão se cuidando bastante. Mas é o cabelo, né? A gente usa o cabelo como um adorno, né? Ele mexe com a nossa autoestima. Então, quando não tá legal ali, a gente fica triste. E a parte facial, a mesma situação, né? Então, acho que a gente tem que se preocupar em trazer essa ciência, essa saúde, e lembrando que é uma linha tênue, né? Eu quero agora ver aqui com as minhas colegas o que elas falam também em relação a esse olhar. Concordo. Vamos lá, pastora Josi. Eu concordo com a Vivi também, né? E como eu trabalho com mulheres e casais há mais de 10 anos, e a mulher, ela é sim um conjunto, né? E ela carrega em si esse belo, tanto interiormente quanto externamente, né? Ela já tem essa essência. A mulher, quando você dá uma casa para ela, ela transforma num lar, ela nutre. Isso já é da mulher. E nós não podemos negar que esse é um fator importante, né? Essa estética, essa aparência, porque nós somos o nosso cartão de visita. E o nosso cérebro, ele tem sempre aquela primeira impressão, que é aquilo que fica, e ele faz isso por primazia, por economia de codificação, e aquela primeira impressão que é causada, isso dificilmente vai ser revertido posteriormente. Então eu trabalho isso com as mulheres, e é engraçado porque Deus fez primeiro em mim. Eu era uma mulher que eu não ligava muito para a estética.
né? Não que eu gosto de procedimentos invasivos, eu estou evitando isso, mas eu comecei a ter vários cuidados na minha rotina, comigo, com pele, com cabelo, porque eu sei o quanto isso é importante. Principal para todos nós, né? Não só para a mulher, mas como para o homem também. Isso vai nos abrir portas. Sim. Vai abrir portas no mundo pessoal, vai abrir portas no profissional. Sim. E no amoroso. E para a mulher ainda tem uma relevância maior que para o homem, né? Que eu sempre ministro, porque não adianta negar. Nós somos criados seres biológicos diferentes. E o homem, ele é mais visual. Então, às vezes, aquela mulher que está batalhando aí na área romântica, né, mas não dá uma atenção para isso, ela está deixando de usar uma estratégia, querida. É verdade. Hoje, fique atenta, use essa estratégia. Não devemos ignorar, porque o homem, ele tem a região do cérebro, né, que ele é o receptor, que é o córtex, que ele é o testosterona, que ele recebe ali. E esse setor do cérebro, ele é responsável pela visão. Então, o homem, ele é sim visual. Não podemos ignorar isso. Então, muitas vezes nós não estamos alcançando lugares no campo profissional, pessoal e amoroso, porque nós estamos negligenciando essa parte. Mas tudo isso vai ser com equilíbrio. Nós vamos falar ao longo do debate. Falou muito bem, muito bem. O corpo fala o tempo inteiro, né? Uhum. Michele, suas primeiras impressões, vamos lá. Então, é isso mesmo, assim, complementando tudo que já foi dito, o corpo fala, o homem é visual e a mulher é do auditivo. Então a gente realmente faz essa busca também pela estética, pelo autocuidado, para ser reconhecida. A mulher tem mais essa necessidade, complementando aí, né, o gênero masculino. Ele é o visual e a gente é o auditivo. Exatamente. Muito bom, gente. Tá tudo muito bonitinho, tá tudo muito assim, muito... Mas vamos começar a botar um temperinho na nossa conversa aqui, né? Gente, sua participação comigo no 489-9137-7909. No nosso programa de hoje estamos falando sobre procedimentos estéticos, se isso é uma vaidade assoberbada, porque hoje a gente sabe, né, que muitas pessoas estão fazendo coisas que não fariam antigamente, né? Será que isso é um apelo do mundo, né, de uma padronização universal de beleza? A gente sabe que o Brasil, por exemplo, é o segundo país que mais realiza procedimentos estéticos no mundo, está apenas atrás dos Estados Unidos, né? Intervenções aí, né, como a pastora falou que não está fazendo intervenções, mas intervenções como botox, preenchimento, cirurgia plástica são cada vez mais comuns, inclusive entre jovens. Os jovens têm buscado muito isso, esse, digamos, manejo do envelhecimento. Será que você poderia falar dessa forma, né? Mas apesar desses avanços técnicos, há riscos sérios quando feitos por profissionais não qualificados em busca de resultados irreais, né? Então vamos lá, quero aí pegar esse gancho aí, vamos falar um pouquinho sobre, por exemplo, procedimento estético. Pode ser falado que é um cuidado com o corpo ou, no fundo, é uma insatisfação com a criação ali de Deus, que é aquilo que ele fez? O que vocês acham? Quem gostaria de falar aí? Vamos lá. Posso falar? Pode, claro. Eu acho que tudo depende da importância e intensidade que se dá para isso, né? Toda a tecnologia, a ciência está ao nosso favor para melhorar, principalmente, a autoestima em como você se vê, como o outro te vê e como você se posiciona no mundo, né? Então, que bom que temos profissionais qualificados para ajudar, né, nessa nossa vida, né? Tanto profissional, tanto amorosa, né? Então, eu acredito nisso, assim. Claro, com moderação, né? Melhorando aquilo que você gostaria muito de se ver diferente. Pastora. Eu sou a favor de procedimentos estéticos, mas eu gosto principalmente daqueles que, além de trazer algo a mais na sua estética, né, um upgrade, ainda nos ajuda na nossa saúde. Como, por exemplo, tem mulheres que têm varizes, e isso é uma coisa que incomoda elas. E ao fazer esses procedimentos, além de trazer uma estética favorável, ele ainda ajuda na saúde, de diminuir dores, problemas no futuro. Se a pessoa, por exemplo, tem um desvio de séptico no nariz, como foi a minha filha, vai fazer a cirurgia, já vai passar por algo que é obrigatório e já quer mexer na estética, ajuda. E
com o tempo, né, também, se é algo que tem a baixa autoestima da pessoa, não deixa ela segura, e é algo muito assim que incomoda demais, eu acho que procurando um bom profissional, como o pastor falou ali no início, né, verificando se ele é realmente qualificado, porque hoje nós sabemos que esse mercado está grande, é competitivo e tem muitas informações, né, então a gente tem que tomar cuidado com isso, acho que isso é importante. Trazendo, né, aí a junção do que as meninas colocaram, e eu super concordo, eu vejo que existe uma linha tênue, né, em relação aos procedimentos estéticos, quando iniciar, né, como o pastor Fernando colocou aqui, né, que hoje mais jovens, as pessoas estão tipo com 15, 20 anos já tendo, né, esse recurso à sua disposição, digamos assim. Eu acredito que a medicina da longevidade, ela tem crescido bastante. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, a gente vai envelhecer porque a palavra de Deus diz que a gente vai nascer. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para nascer, há tempo para chorar, para rir, e vai ter um momento que a gente vai partir e tá tudo certo. Eu acredito que todos esses recursos tecnológicos hoje, eles vêm a nosso favor, assim, né, como já foi colocado aqui, para nos manter bem. E existe essa linha realmente tênue de quando fazer e quando não fazer. E aí a procura de um bom profissional é fundamental. Porque às vezes a gente coloca algo na nossa cabeça, e existe hoje um problema com distorção de imagem. Opa. Principalmente pelas questões das redes sociais, onde a gente está aparecendo lá só com filtro. Então a gente tipo, não quer mais aparecer sem filtro. A gente tem uma negação muito grande de ter uma ruga. Eu falo isso porque já passei dos 50 e eu amo, gente. Eu acho que envelhecer faz parte. E eu não quero tirar minhas expressões. Eu acho que cada ruga conta a minha história, tudo que eu vivi até aqui. Eu não posso fechar isso. Mas eu quero estar bem com 50 anos. Eu acho que é essa linha que a gente precisa realmente, essa balança que a gente precisa equilibrar. Eu acho que o exagero e a gente querer ter 20 anos sempre é um problema. Daí a gente vai ter que procurar aí uma ajuda psicológica, né? E a gente negar o envelhecimento é como se a gente negasse a criação. Deus nos fez para um dia a gente vai sair daqui. A gente tem um período. E a longevidade hoje, a medicina da longevidade já está falando em dados que nós podemos viver até 120 anos. Bom. Meu marido brinca que ele vai viver até 120 anos. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu acho que sim, porque o It tá com carinha de 20 ainda. Ele falou que vai até os 120 anos. Eu digo, nossa, amor, queria ter tua fé. Mas agora, brincadeiras à parte, a medicina da longevidade está trazendo isso. E os recursos tecnológicos estão aí para nos auxiliar, e assim como a pastora também trouxe, até para correções também, né? Às vezes a pessoa ali precisa fazer uma intervenção para melhorar, né? Vou fazer uma blefaroplastia, tô ali com excesso de pele no olhar. Não é só uma questão estética, é uma questão de saúde. Tá comprometendo a visão, né? Então acho que tá vindo pra agregar, sabendo usar, né? Sabendo usar. Estou recebendo aqui a participação, deixa eu confirmar aqui bem certinho, é do pastor Tiago de Almeida, tá com a gente aqui. Ele tá falando assim: que tema especial hoje para fechar com chave de ouro a semana. A grande questão não está apenas no que fazemos com o corpo, mas na motivação que nos leva a fazer esses procedimentos. Se a busca for movida por vaidade, segurança externa ou desejo de competir com outras, ou com outras pessoas, isso pode facilmente nos afastar dos valores bíblicos, colocando a aparência acima do que realmente importa. Mas se for feito com equilíbrio, sem idolatria, como parte do cuidado com o corpo que Deus me confiou, pode ser visto apenas como uma forma de zelo saudável. Vai um alerta para os homens, hein? Mulher bonita custa caro. Mas a dica é simples: invista na sua esposa. Quando ela está bem consigo mesma, tudo muda no relacionamento, no dia a dia ordinário. Obrigado, pastor, pela sua participação aqui no nosso Debate 95. E eu quero ouvir de você também. Você tem coragem aí, você que está nos ouvindo, você tem coragem aí de levar umas agulhadinhas? Você tem coragem de fazer alguma alteração na sua aparência, né? Se você já fez isso, você se arrepende, você indica qual que é a sua perspectiva diante desse tema: procedimentos estéticos, vaidade assoberbada, falta de aceitação ou cuidado com o corpo?
Continuamos aqui então, estou aqui com os nossos convidados, a Michele Teca, que é psicóloga, modelo, influenciadora digital, a pastora Josi Nascimento, né? Ela é formada em letras, português, teologia, pastora, ministra para casais, mulheres, e a Viviane Ribeiro, cosmetóloga, esteta, tricologista, cofundadora do Instituto Ozonoterapia Capilar e sócia da Clínica Integrativa Belevi, ainda é professora universitária em pós-graduação, ok? Estamos aqui com elas falando sobre esse tema, sobre procedimentos estéticos, e eu quero justamente abrir esse bloco aqui falando sobre isso, sobre a questão da idolatria da beleza que nós estamos vivendo, principalmente nessas últimas 2 décadas aí, né? Tem essa crescente forte nisso. Como lidar com isso? Como lidar com essa ideologia, né? Ideologia da idolatria, meu Deus do céu, ideologia da idolatria do corpo, ok? Da aparência. No bloco anterior a gente falou justamente sobre isso, né? Um pouco, né? Já pincelou um pouco sobre isso, sobre essa questão da aparência, de não aparecer sem filtro nas redes sociais, de não conhecer as pessoas sem maquiagem, ok? E isso não é algo que é apenas só das mulheres, não é não. Os homens estão entrando pela mesma harmonização aí, facial, coisa arada, barbinha, tal, ok, né? Tem que ir pra montanha, bora. Mas é outro assunto. Gente, vamos lá, como vocês acham isso? Como que é essa questão dessa ideologia de idolatria de um padrão universal de beleza? Posso complementar? Pode, claro. Complementando o que o ouvinte falou, eu separei uma passagem, né? Que fala em 1 Coríntios 6:19, que vai falar justamente sobre esse cuidado que nós temos que ter com o nosso templo do Espírito Santo. E diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, essa passagem nos alerta que nós temos que ter cuidados com o nosso corpo, né? Nem se deixar ao desleixo, mas também nem uma vaidade assoberbada, que prejudique o mesmo. Porque nessa ânsia, né, por ter o corpo perfeito, o padrão, esse excesso de informações, como a gente vem falando, né, esse jorro de informações que fica difícil às vezes até de processar ali toda a informação, esse comercial, porque esse também é um mercado forte, né, da estética. E aí fica vendo, né, se enchendo dessa informação, e aí quer ter aquela boca da atriz tal, quer ter o nariz da blogueira X, né, que nós não vamos colocar nomes aqui, e aí nós vemos uma beleza por fábrica e não por beleza única, aquela que Deus criou para nós, porque todas nós mulheres, nós temos a nossa beleza particular e individual, e ter aceitação com isso, porque todas nós temos pontos que são relevantes, que são bonitos, que são atrativos, e é isso que a gente tem que olhar para esses pontos, né? Porque tem uma boca do modelo que está em alta, né? Eu digo até modelo, porque você vê isso em séries, como se fosse uma produção. Você olha, todo mundo tem a mesma boca, o mesmo nariz. Daqui a pouco nós não temos mais a nossa particularidade. E o que nos faz ser bonito essa particularidade, essa coisa que Deus nos deu de identidade única. Você vê que a nossa identidade, a nossa digital não se repete. Ela é única de cada pessoa. Olha que coisa maravilhosa. E isso é algo importante, porque fica uma coisa que você olha para todo mundo, tá aquela mesma aparência. E hoje, né, pegando o gancho ali que a Vivi falou sobre as marcas de expressões, da gente aceitar essas marcas. Você vê as vovozinhas hoje, não tem mais algumas não tem mais aquela cara de boazinha, vontade de cuidar de vovozinha, tem aquele bocão, né, sedutor, aquela coisa, aquele corpo tentando manter a jovialidade a todo custo, e fica até artificial. Então a gente tem que cuidar com essa linha tênue aí. Não sou contra procedimentos estéticos, falei aqui que estou pensando em alguns, mas a gente precisa ter realmente esse cuidado. Vamos lá. Mais alguém? Complementando, né? Freud dizia que a gente tem um ideal de eu. Então, quando a gente busca em nós a melhoria e não a comparação com o outro, aí eu acho que cabe realizar um procedimento estético, né? Com qualidade, com delicadeza, realçando e melhorando a sua beleza. Ok. Michele, sabe, agora que vem com essa questão, você falou Freud, agora já me lembrou um pouquinho da questão que você é psicóloga. Como que lida essas questões psicológicas, né? Como que a pessoa pode melhorar as questões psicológicas com a questão da apresentação da sua aparência? Muitas vezes é trabalhado já dentro do consultório as suas queixas e inseguranças. E aí, se depois de trabalhado os motivos, né, a sua história,
ela tem essa vontade e necessidade real de mudar o corpo para mudar também o interior, isso é totalmente saudável, né? Porque isso vai mudar como ela se vê e como o outro a vê, né? Melhorando aí a autoestima. Ok, beleza. Vivi? Complementando, né? Porque realmente é super polêmico, né? Quando a gente começa a falar dessas situações, porque na realidade tudo é bom e tudo é ruim, tudo depende. O mesmo remédio que cura, ele mata, depende da dose. Então você tem que ter uma dose correta. A omissão, né, digamos, do cuidado ao corpo, entrando, né, no que a pastora trouxe, que o nosso corpo é templo do nosso espírito, nós cuidamos da nossa casa, de matéria, digamos assim, temos que, né, cuidar do nosso corpo também. Então eu vejo que na Bíblia fala, né, que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E nós somos um projeto de Deus. E todo projeto de Deus é perfeito, então eu sou perfeita. Mas eu tenho que manter essa perfeição, né? E o que seria essa perfeição? Até as meninas trouxeram sobre a questão do belo. O belo é subjetivo. Às vezes o que é bonito para mim não vai ser para a pastora Josi, não vai ser para Michele, porque nós somos seres individuais, assim como a pastora trouxe 8 bilhões de pessoas no mundo, cada um com a sua digital. É como um jardim. Quando Deus fez um jardim, ele fez várias plantas diferentes. Não, ele tinha feito tudo igual, ele não tinha se preocupado em fazer vários animais, ele não tinha se preocupado em fazer essa diversidade que a gente tem. Então, há beleza, né? A beleza no pequenininho, a beleza no grande, a beleza no minhãozinho, a beleza no mais rechuchudinho, a beleza... E o que a gente precisa entender, que aí é uma opinião minha, né? É a gente estar bem dentro para resplandecer isso fora. Não tem como. Se a gente não tá bem dentro, tu pode fazer toxina botulínica, tu pode fazer preenchimento no lábio, tu pode repuxar, você pode fazer plástica, lipo, você vai continuar ruim, mal dentro de si, porque o problema não está fora, o problema está dentro. Então essa tríade de você juntar realmente a questão emocional, como a Michele trouxe aqui, né, parte espiritual, como a pastora Josi trouxe aqui, ele já é um ponto de equilíbrio pra gente saber até onde a gente vai. Então, eu quero fazer um peeling para deixar minha pele melhor, quero fazer ali, né, quero tingir meu cabelo, né, para me sentir melhor, minha autoestima, tal, mas tem que ter esse conjunto, senão a gente vai ser o quê? Refém, e daí sim a gente entra lá no que tu começou falando sobre a idolatria. A gente começa a ter um culto ao corpo. E aí a gente precisa realmente tomar cuidado, porque senão nunca vai estar bom. Nunca. Você vai emagrecer e não tá bom. Você vai pintar o cabelo, não tá bom. Você vai se encher de procedimentos e nunca vai estar bom, porque não tá bom dentro. Complementando, né? Freud fala do narcisismo saudável, que é o amor próprio e o cuidado equilibrado, e o narcisismo patológico, né? Que é a escravidão da imagem e na busca do ideal impossível, né? Da perfeição. É isso aí. Muito bom. Eu queria chegar justamente nessa parte aí, porque o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, né? Não, procedimento estético não pode, porque é falta de aceitação, porque Deus não erra quando te cria, ok, tá, beleza. Mas é a mesma pessoa que fala isso, ela, por exemplo, tinge um cabelo, não é procedimento estético, gente? Claro. É procedimento estético, né? Não é? Igual a micropigmentação da sobrancelha. Sim. Procedimento estético. Sim, e também é uma tatuagem. Exatamente. Muito bom. Porque daí tem um homem que fala assim, ontem eu recebi algumas participações aqui ontem também, que eu estava fomentando sobre o tema já ontem, e o pessoal falou assim, não, é falta de aceitação, né? Porque Deus cria e cria perfeito o homem, né? Até hoje, agora a Vivi falou, né? Sua imagem e semelhança. Pô, então Deus errou na imagem, errou na sua semelhança, né? E essa questão justamente do cuidado, de sermos templos do Espírito Santo, aí já entra uma outra questão que a gente poderia pensar o seguinte, né? Se cuidado com o corpo, porque nós somos templo do Espírito Santo, essa questão não está falando sobre a parte interior e não apenas exterior, porque assim como a Vivi falou, tem muita gente que se preocupa somente com o exterior, com o externo, e não se atenta pro interno. Então tá ali, tá bem apresentável, mas tá com diabetes, tá com vícios que estão acabando, tá comendo gordura, tá ruim, tá horrível por dentro. Então é um cuidado superficial, né? Como fugir desse cuidado superficial do corpo? Eu acredito que, como nós estamos falando de estética, né? Estamos mais indo por aí esse caminho. Estamos mais falando da parte externa. Porém, tudo que você quer fazer
externamente, não tudo, né? Mas boa parte hoje em dia se dá por uma insatisfação que está lá dentro. E quer um cabelo diferente, daqui a pouco tá um mês com o cabelo de uma cor, de loiro, daqui a pouco tá rosa, daqui a pouco tá azul, porque é uma insatisfação. Então, por não estar cuidando dentro, ela está precisando cuidar muito fora, porque ela não está satisfeita, essa pessoa. Então ela não está se aceitando porque algo não está bem. E quando fala de procedimentos, né, tem procedimentos que dão um upgrade na pessoa. Um cabelo branco, né, ele traz as marcas do tempo e o envelhecimento. A gente quer ficar mais jovem. Então, pintar o cabelo, eu acho assim que o problema são quando se trata de procedimento invasivos, que corre risco à saúde. Tem pessoas que inclusive já têm pré-diagnóstico, uma diabetes, uma outra situação, o médico fala para ela de que há um risco e mesmo assim ela coloca a vaidade acima de tudo e se submete a esse risco e às vezes, né, acontece um desfecho que não é bom e até um efeito rebote. Porque muitas meninas, muitas pessoas, homens também vão para fazer procedimentos para sair de lá melhor e ocorre o efeito rebote. E em vez dela ficar melhor, ela sai pior do que ela entrou ali. Eu já atendi mulheres extremamente frustradas que escolheram profissionais que deu muito errado e ela está com vergonha até do marido. Então, por isso, a gente tem que ter um cuidado mesmo ao escolher, pesquisar. Tem vários preços e às vezes o escolher o mais barato não é o melhor. Tem que cuidar realmente. E essa busca, né, por esses procedimentos é um investimento na autoestima? Eu posso constatar que isso é um investimento na autoestima ou está mais ligado a um reflexo de insegurança, psicóloga? Eu acredito que é muito pessoal, né, essa escolha. Tem gente que escolhe por insegurança, insatisfação, tristeza com a própria vida, quer um caminho diferente e busca esse que é mais rápido, mais barato, de repente, não quer investir numa terapia, mas quer investir num procedimento estético e tudo bem, a escolha dela, né? Então varia muito e tem gente que está muito bem resolvida e tem algo a incomodando no espelho e tudo bem também, né? Melhorar o que pode ser melhorado de forma bonita, equilibrada, saudável. Vive. Sabe que, complementando ali que a Michele trouxe, né, até a questão de pertencimento, né, como a pastora Josi colocou, eu não estou ainda no período de fazer nada muito invasivo, mas aí chega as pessoas e falam, tá, tu não vai fazer botox, tá, tu não vai fazer, sabe, e às vezes a gente cai numa armadilha, porque você tá feliz, mas daí o outro começou a falar tanto que você pensa assim, eu não tô fazendo, parece que tu virou um ET, então, o que a Michele... começa a se ver diferente. Começa a se ver diferente, às vezes aqui não era uma dor, começou a ser uma dor, né? Então, a gente também tem que tomar bastante cuidado, né? Essa questão do pertencimento numa roda de mulheres, muitas vezes acontece isso. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não tenho hábito de fazer a unha. E eu já vi várias pessoas falando sobre isso, que é desleixo, tal. Não, é só o meu trabalho. Eu preciso ter a unha curta para os procedimentos que eu vou fazer. Então eu nunca consegui, eu sou da área da saúde há 30 anos. Então eu sempre priorizei não lesionar minha cutícula, porque depois eu vou estar mexendo com material biológico. Antes de vir para essa área, eu trabalhei na área, né, de enfermagem, então sempre tive esse cuidado e não tive o hábito. E hoje, gente, olha, é uma loucura, tá? Muitas pessoas olham, meu Deus, tu não pinta essa unha. Meu Deus, que não sei o quê. Mas a minha unha tá sempre impecável, tá arrumadíssima, sempre mas ela não é colorida. E quando eu pinto para um evento, um casamento, uma festa, enfim, até eu estranho, sabe? Quando eu fico olhando pra minha unha, mas a imposição, a gente também tem que tomar cuidado, como a Michele falou, muitas vezes dessa imposição. E isso, as redes sociais, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita informação ali. E aí você não se sente pertencente, e aí parece que realmente está faltando algo, gerou uma dor em você. Se você não estar bem emocionalmente, tu vai achar que a cura dos teus problemas é você fazer a unha toda semana, e às vezes não é. Pastora Josi, deixa eu lançar uma pergunta para a senhora. Eu sei que a senhora trabalha muito também com a questão de libertação. A falta de cuidado consigo mesmo reflete uma questão espiritual também na vida da pessoa? Eu acredito que sim, porque quando a pessoa ela não está bem, ela vai entrando numa insatisfação tão grande que tem pessoas que falam que começam a ter dificuldade de levantar da cama. Porque
o mundo das outras pessoas, né, entrando na comparação, parece tão real, que a vida da outra pessoa é tão perfeita, que ela começa a olhar para a vida dela e falar, a minha vida não tem tudo isso que tem na vida do outro, né? E começa a entrar nessa coisa de insatisfação. E a mente da gente, tudo começa na mente, né? As coisas do mundo espiritual se dá primeiro na mente. E começa uma batalha ali. E se ela não tomar cuidado, ela pode entrar sim nesse lugar, tem delas, pastor, que chega a querer tirar a própria vida, por causa dessa insatisfação, dessa alta comparação, de que eu não estou namorando porque eu não sou tão bonita assim. Na realidade não é um tempo, Deus tem um tempo separado para cada pessoa. Eu não tenho aquela vaga de emprego, eu não tenho aquela boca bonita, eu não tenho aquele olho que aquela menina tem. Como eu falei, nós somos seres individuais e cada um tem a sua beleza, como a Vivi falou, nós somos, e nós temos que olhar para isso. Então essa insatisfação vai gerando essa zona de perigo, sim, de chegar a pessoa a ficar vulnerável a essa área, de precisar de orar ali para intervir, para que essa pessoa seja bloqueada mesmo na mente por esses ataques. Porque se torna um ataque mental, onde é mais forte que ela. Começou por ela, pelas informações que ela recebe, olhando para a vida dela, olhando para situações, mas depois aquilo está maior que ela. Então ela precisa, algumas situações precisam de intervenção espiritual, sim, orando, ministrando e falando sobre esse assunto, sobre ela se aceitar, sobre que ela é um ser que Deus criou, que ela é única, que ela é perfeita em Deus, do jeitinho que ela é. Acrescentando essa colocação, tem o contrário também, né? Tem aquela mulher que às vezes não tem nada de errado, porém ela tá descuidada, né? E aí ela começa a ver e buscar outras soluções, como começar a se cuidar, a fazer a unha, a ir num salão, a ir numa academia e mudar de vida, porque começou a cuidar de si, a cuidar do corpo, não só para casa, para o marido, para os filhos, cuidar também do seu templo, né? Então, o contrário também acontece. Quando a gente cuida do nosso corpo de uma forma que você se olha e se gosta, você começa a gostar de tudo na sua volta, né? Isso aí. Viv, perguntar pra você, a gente tá falando, vocês assim estão dominando o bate-papo aqui hoje, porque são 3 mulheres, ok? Tá só eu e o It aqui, nós estamos só observando, né? É melhor ficar quieto, né? De zip-zap, né? Fechadinho. Mas os homens, né? Sempre tinham assim um preconceito gerado pelo público masculino, de que se o homem buscasse muito procedimento estético e fosse lá fazer um peeling de cristal, não sei se existe isso aqui, existe, lá na Vive, aí o cara ia ficar na rodinha ali sendo falado, né? Como que tá essa aceitação? Como tá essa busca? Os homens estão se preocupando mais nos últimos tempos, fugindo desse preconceito? Estão, nossa, muito. Existe uma indústria muito forte aí para a parte masculina, né, digamos assim, não só de procedimentos, como também uma linha toda cosmecêutica, né, para os homens dizer de meu, né? A gente até brinca que tem muitas clientes que falam, nossa, meu esposo tem muito mais skincare, ele usa muito mais produto do que eu, não posso ficar atrás, né? A gente escuta muito isso lá na clínica, a gente atende muitos casais, né? Então, assim, a nossa clínica é uma clínica, assim, bem família, onde a gente atende o pai, a mãe, daí vem os netos, vem os filhos, e a gente atende praticamente a família inteira. E aí, acho que foi na semana passada, até foi um relato bem interessante, já são senhores, 70 a mais, né, digamos assim, e aí ela estava reclamando que ele usava muito produto skincare, ele passava muito creme, que ele ia pra cama com quase um reboco na cara dela. Assim, Vivi, explica que não precisa tudo isso, né? Mas pra gente ver que realmente os homens, eles estão buscando, né? O meu marido mesmo, ele não dorme sem passar o cremezinho na mão. Que então ele já isso, tem, ó, vê se a mãozinha dele ali não tá bem macia. Vem cá, dá a mão aqui, vem cá, dá a mão. E realmente tem aumentado, sabe? Existe ainda um pouco de preconceito, né? Eu tô há 3 décadas nessa área, antes era bem mais forte. Mas os homens, eles estão realmente assim buscando. Hoje existe clínicas especializadas só para o público masculino, também acho que isso é bem legal, gera mais conforto para o homem, mais conforto para a mulher também, né? Essa separação, porque às vezes eles não gostam de estar sempre no mesmo ambiente, mas sim, tem crescido bastante, os homens estão procurando e os homens, eles estão se
arrumando mais. Olha aí, camarada, viu? Não é só botar o terno, a roupa alinhada, não. Tem que cuidar também do corpício. Até né? Se a gente for ver o crescimento que tem gerado nos últimos, vamos colocar ali, 5 anos de transplante capilar. É verdade. Isso aí é estético? É estético, né, gente? É estético. Vou mandar um abraço aqui pro pessoal que tá ligado com a gente. O Jorge tá com a gente aqui na programação. Obrigado pela sua audiência. O Marcelo Tumé também tá aqui. O pastor William Donizete tá com a gente também. Obrigado. Mais quem aqui? Deixa eu ver aqui. O John tá com a gente. Obrigado, Jonas da Prime Seg. Obrigado pela sua audiência também. Muito bom nessa manhã. Já estamos chegando no final do nosso programa, gente. 11 horas mais 56 minutos aqui na programação da Mais Alegria FM. Eu queria deixar aqui mais 1 minuto para cada participante, para que vocês possam estar aí dando o endereço eletrônico, né? Como o pessoal encontra vocês, para estar junto com vocês aí, seguindo vocês, e as últimas palavras, mas é 1 minuto, ok, mulheres? Mulheres, please, mulheres, 1 minuto, ok? Vamos lá. Vivi, obrigado, viu, pela sua participação. Eu que agradeço o convite, tá muito bom estar aqui junto contigo, junto com essas amadas também, e convidar, né, as pessoas para estarem ali junto com a gente. Sigam-nos nas redes sociais lá da clínica também, tem o meu pessoal, vai ser um prazer, né, ajudar vocês nesse momento. E queria encerrar aqui com uma frase, né, que hoje, né, você sinta essa leveza do descanso e a esperança de um novo começo. Que a sua semana aí seja, né, com bastante saúde, leveza, renovação. E eu quero convidar você, se você quer cuidar da sua saúde capilar, a gente tem um e-book maravilhoso. Sabe aquele Faça Você Mesmo em Casa? Então, entra lá no site da clínica, lá no Instagram da clínica, clica lá na bio, adquira, né, o seu e-book e sinta, né, faça esse teu momento, né, de autocuidado em casa, cuidando aí das suas madeixas. Deixa o arroba da clínica, para o pessoal entrar. O arroba da clínica é Clínica Viviane Ribeiro. Clínica Viviane Ribeiro, tá aí. Muito obrigado, Vivi, pela sua participação. Pastora, obrigado pela sua participação aqui, pelo atender tão prontamente o nosso convite. Foi muito bom essa manhã. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Foi uma honra, uma alegria estar com vocês. E deixar que nosso Deus, ele é um Deus de movimento, e ele fala sobre o conhecimento, né? Da gente buscar conhecimento. Conhecimento para investir no intelecto, conhecimento para investir na aparência, sim. Como eu falei no início, a mulher, ela tem esse belo, ela carrega, o homem é extremamente visual, então não podemos, de fato, ignorar isso, só que com a linha tênue, cuidando, né? Eu estou à disposição para atendimentos aqui na Igreja Mais de Cristo também. Eu trabalho cuidando da aparência de mulheres, do espiritual, ajudando elas a buscar extrair o melhor de si. Eu vou deixar aqui já o meu arroba aqui, junto com o meu esposo, é Renato.Jose com SY _RN. Aqueles que quiserem me procurar para tirar mais dúvidas e informações, eu estou completamente à disposição. Muito obrigado. Michele, obrigado pela sua participação. Foi uma honra tê-la aqui também. Considerações finais. Então, eu anotei aqui um ponto de encontro entre psicanálise e Bíblia. Eles reconhecem um certo grau de amor próprio. Isso é vital, né? E ambos alertam que a busca pela imagem perfeita, ela não pode dominar a vida. E sim, cuidar do corpo é amor próprio, saúde, gratidão a Deus pelo templo que Ele nos deu. Muito bom. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra estar aqui com todos vocês. Meu arroba Michele, com 2 L's, e no final, Teca, TSA. Muito bom. Gente, vamos ficando por aqui com mais um Debate 95. Segunda-feira a gente inicia aqui o nosso debate com muitos temas bons, porque outubro tá chegando aí, os temas vão arrepiar, hein, gente? Nós vamos falar sobre bebida alcoólica, nós vamos falar sobre pessoas que não querem mais ir pra igreja, nós vamos falar sobre divórcio, nós vamos falar sobre sessionalismo e continuismo. Muita coisa boa tá chegando em outubro do nosso Debate 95. Quero agradecer pela sua audiência, um forte abraço, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus, até mais.